Seja bem-vindo ao Uruporco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Hoje, dia de semana, né? Correria, não dá para gravar com o Sequetinho, mas em breve estaremos juntos aí gravando vídeo para vocês. Antes de falar desse jogo que foi um cagaço que a gente, torcedor flamenguista, passou ontem lá em La Plata, né? Estudiantes 1, Flamengo 0, porém com classificação nos pênaltis. Gostaria de pedir para você se inscrever em nossas redes sociais, né? Estamos disponíveis no Instagram, no TikTok e no X, e também aqui, o nosso principal canal no YouTube, né? Deixa sempre o like, comenta, manda para um amigo, porque ajuda demais o Uruporco a crescer cada vez mais e chegar a mais colegas, mais amigos, para a gente fazer a nossa comunidade ficar ainda maior. Então, bora pro vídeo. Para quê, né, meu amigo flamenguista e meu amigo rival que está aqui nos assistindo? Para que essa quantidade de aperto? O Flamengo, por muito pouco, não cometeu mais uma flamengada, mais um vexame na Libertadores, sendo eliminado por um time de menor orçamento que está no momento pior da temporada que o Flamengo. O Estudiantes fez um jogo muito digno, foi um jogo bem jogado da parte deles, né? E o Flamengo perdeu a partida. O Flamengo é um time que perde pouco, essa equipe do Felipe Luiz é uma equipe que perde pouco, e o Estudiantes conseguiu fazer coisa que muito time de orçamento grande no Brasil não consegue, que é derrotar o Flamengo, mesmo jogando dentro de casa. O primeiro tempo, na verdade, os dois tempos tiveram a mesma tônica. O Flamengo sempre teve mais controle de bola, chegou a período do jogo de ter 70% de posse de bola, porém o Estudiantes ele tinha uma proposta: bola nas laterais e bola esticada para aquele atacante grandão deles lá, que ontem fez uma bela partida. Ele ganhou a maioria dos confrontos que ele fez com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira, apresentou perigo ali algumas vezes a meta flamenguista, mas um time de uma nota só. Se esperava mais do Flamengo um time mais caro, um time mais preparado e um time com muitas peças de qualidade. Só que ontem a gente viu que as principais peças do Flamengo fizeram uma partida tenebrosa. Destaque negativo para mim, Arrascaeta e Jorginho. O Jorginho vem de lesão, né? Já estava um tempo aí parado, então já era esperado que pelo menos fisicamente ele não apresentasse muito, mas a parte física dele estava até boa. Foi realmente ali na parte técnica, o Jorginho pecou muito, decisões erradas, passes errados, e o Arrascaeta, assim, foi talvez o pior flamenguista em campo ontem. A Arrascaeta errou praticamente tudo que tentou, não conseguiu criar, não conseguiu sair da marcação imposta pelo Estudiantes, que foi uma marcação individual, que é um tipo de marcação que essa equipe do Felipe Luiz tem dificuldade de sair quando imposta, mas assim, não teve um jogador do Flamengo que foi super bem. Eu gostei da partida do Saul, né? O Saul fez principalmente um bom primeiro tempo, muito forte fisicamente, foi ele que tentou criar, né? Eu acho que ele assumiu o papel do Arrascaeta ali e criou as principais chances do Flamengo no jogo, mas acabou que a gente ficou no zero, no placar, né? Então, Arrascaeta e Jorginho, para mim, ontem, os piores em campo, uma pena, né? Quando eles jogam, quando eles produzem, o Flamengo consegue ir muito bem, normalmente ganha seus jogos, mas ontem não foi o caso. E nesse primeiro tempo, o Flamengo, só com o Saul ali, conseguiu de fato chutar uma bola onde o Muslera fez uma bela defesa na ponta dos dedos, ainda precisou do auxílio da trave para essa bola não entrar. E poucos minutos depois o Saul fez mais uma intervenção ali, chutou uma bola de média distância, mas aí já um chute não tão forte, e foi para fora, né? Não foi na direção do gol. E um lance que o Samuel Luiz pela esquerda conseguiu cruzar a bola na área, o Pedro ia conseguir fazer o gol, completando de carrinho, mas o zagueirão, que fez uma bela partida, inclusive camisa 6 deles, me falta o nome dele aqui agora, conseguiu evitar o gol do Flamengo. Então o Flamengo criou as principais chances, teve domínio na bola, só que não conseguia finalizar, que é um mal crônico desse time. Então a gente ficava naquele sentimento, pô, tá 0-0, o somatório do placar tá 2-1 pra gente, tá bom. E aí o juiz dá pouco acréscimo, né? Não foi um jogo que foi muito parado. E aí na última bola do primeiro tempo, cruza uma bola na área, a zaga não consegue cortar, o Varela não consegue cortar na segunda bola, e o atacante deles acerta um puta chute massa, bonito demais da conta. E, na minha opinião, o Rossi falhou. Foi um chute forte, foi um chute de perto, porém, eu acho que o Rossi não acreditou que aquela bola o atleta ia acertar um chute daquele, ou que ele ia tentar dar aquele chute, talvez ali um cruzamento para o meio da área, porque tinha companheiros ali para tentar jogar a bola para o gol,
e ele acertou um chutaço, né? A bola passou no meio da mão do Rossi ali, em cima da cabeça dele, e o próprio Rossi, né, ao final do partido, o Felipe Luiz ali falou, né, admitiu que errou, e para mim ali não foi uma questão de qualidade do chute, né, o atacante fez o que tem que fazer, meteu a bola pro gol. Só que o goleiro, eu acho que ele não esperava, e o não esperar não é um direito de um goleiro do Flamengo, né, achar que o cara não vai acertar, você tem que pular em tudo para pegar, para fechar o gol, e a gente saiu no pior cenário possível, né, Estudiantes empurrado pela sua torcida, inclusive achei uma torcida não tão forte igual outras torcidas argentinas são, não achei que aquele estádio com aquele clima de caldeirão, assim, de muita pressão no Flamengo mesmo, mas o Flamengo volta para o segundo tempo com 1-0 nas costas, e aí o placar empatado, e esse placar levaria o jogo para os pênaltis, né? Então o Flamengo tinha a responsabilidade de fazer o seu gol. E o segundo tempo manteve a lógica do primeiro. O Flamengo com a bola, principais ações ofensivas, mas não conseguia finalizar com qualidade. E aí o Felipe Luiz começou a fazer as mudanças dele no time, né? Tirou o Arrascaeta, muito bem tirado, tirou o Pedro, que também a bola não chegava nele, né? Então nem tem como cobrar do Pedro, que o Pedro fez um partidão. E também substituiu o Plata, então ele colocou Carrascal, colocou Luiz Araújo, colocou Bruno Henrique. Só que o Flamengo, assim, esses caras não conseguiram fazer a diferença, né? A marcação não encaixava, quer dizer, a marcação dos Estudiantes não deixava o Flamengo jogar, e esses atletas não tiveram recurso técnico no dia de ontem para conseguir sair do que foi imposto pelo Estudiantes. E o jogo foi passando, aí sempre, e é um mal crônico do Flamengo, né? Sempre tem que pentear a bola um pouco mais, dar um toque a mais. O Luiz Araújo recebeu uma bola em condição de chutar, ele tentou dar um toque a mais para chutar em melhores condições, e o Flamengo chegou ao final do segundo tempo com a obrigação de fazer o gol para conseguir a classificação direta ou de não tomar o gol. Lembrando que o Flamengo tomou um gol do Estudiantes, né? Ali no contra-ataque, naquelas bolas de casquinha, né? Que é muito comum hoje no futebol, só que estava claramente impedido, não houve nenhum tipo de polêmica em cima disso. Inclusive, abre um parêntese aqui, né? Por conta da arbitragem pavorosa do jogo do Maracanã na semana passada e a arbitragem péssima que tivemos no jogo do Palmeiras, na noite de quarta-feira, o flamenguista ficou muito receoso da qualidade da arbitragem que teríamos, né, na Argentina. E a arbitragem foi bem, né? Você pode discordar ali de algumas decisões, talvez ele pudesse ter mostrado cartões amarelos um pouco mais rápido para atletas do Estudiantes que abusaram de faltas ali, principalmente no Samuel Lino, mas não prejudicou o andamento da partida, né? A gente não teve ali aquelas cenas lamentáveis, né, aquela bate-boca dentro de campo, não, o jogo fluiu. Então, assim, se o Flamengo fosse eliminado ontem, seria por não ter conseguido fazer um placar melhor no Maracanã, ou se o Estudiantes tivesse aberto uma vantagem maior, né? Mas não acredito a nada, do que aconteceu no jogo, a arbitragem. E aí fomos para os pênaltis. E aí, assim, quando chega a cobrança de pênalti, tem gente que usa aí o clichê que você quiser, mas que pênalti é loteria, que pênalti é isso, que pênalti é aquilo. Eu acho que pênalti é treinamento, é scout e é psicológico. O atleta tem que saber, o flamenguista, né, o jogador do Flamengo tem que saber como o Muslera pula nas bolas, e a equipe de treinador de goleiro tem que informar o Rossi de como que esses atletas do Estudiantes batem os pênaltis. Então, o Flamengo começou as cobranças, né, com o Jorginho uma frieza. Falei, o cartão de visita do Jorginho no Flamengo foi um gol no Neuer, de pênalti. Então, acho que bateu um pênalti no Muslera, que é um bom goleiro, tá? Que fique claro isso, Muslera é um bom goleiro. Não assustaria. E não assustou. Bola para um lado, goleiro para o outro. E todos os pênaltis do Flamengo foram bem batidos. Do Carrascal foi muito bem batido, do Luiz Araújo foi bem batido, e o do Léo Pereira, naquela hora que ele chutou aquela bola cruzada, eu falei, e a bola começou a subir, né? Por mais que seja na fração de segundo, eu falei, vai para fora. Vai para fora. Mas lembrando, né? O Léo Pereira é um cara que faz gol de falta, ele treina a bola parada e ele bate pênalti muito bem. Só que o pênalti que ele bateu foi um esculacho, ele fez um golaço de pênalti, né? Então o Flamengo foi muito bem. E aí a gente teve a cereja do bolo nessas cobranças, que foi o Rossi, né?
Felipe Luiz, depois da entrevista coletiva, falou que o Rossi chamou ele no canto e falou, olha só, eu errei no gol e eu vou compensar, eu vou dar essa classificação para o Flamengo, e o homem tem culhão, prometeu e cumpriu. Né? Pegou 2 cobranças do Estudiantes, ó, se o atleta do Estudiantes bateu bem ou mal, ó, problema dele, não tenho nada com isso. E eu lembrei muito de uma frase que eu escutava do antigo goleiro Goicoechea, né, que era um goleiro argentino que jogou aí as Copas de 90, se eu não me engano, e 94, que ele não era um goleiro assim que ficou super famoso mundialmente falando, era um bom goleiro, né? Era um bom goleiro, mas ele se notabilizou por ser um pegador de pênalti. Ele falava: pênalti bem batido eu não pego, mas se você bater um pênalti mal, eu vou pegar quase todos. Eu acho que foi o caso do Rossi ontem, né? Principalmente o segundo pênalti do Estudiantes, foi muito mal batido e ele defendeu, dando assim a classificação para o Flamengo a mais uma semifinal de Libertadores, né? Então, lembrando que nós fomos em 2019, nós fomos em 2022, e aí desde 2023 que a gente não conseguia chegar nessa fase, então finalmente é chegado o momento. Vamos enfrentar o Racing, né? No clássico Mauro César Pereira, torcedor aí das duas equipes, enquanto o Palmeiras joga a sua semifinal contra a LDU. Palmeiras franco favorito, mas ele vai ter que ir no alto do morro, e no alto do morro a gente sabe que é difícil. Então, há a possibilidade de termos uma final Ouro Porco, né? Será que a amizade do Clebinho e do Sequeto vai sobreviver a mais uma final de Libertadores? Só o tempo dirá. Beleza, pessoal? Então, o Flamengo joga com o Racing, agora os jogos são no final do mês de outubro, acho que, se eu não me engano, a partir do dia 21, e o Flamengo faz a sua partida de estreia, a partida inicial no Maracanã, por conta da campanha pior que a do Racing na fase dos grupos. E eu quero saber de vocês aí, como que foi o perrengue na noite de ontem para você flamenguista, e para você rival aí, como é que foi secar o Flamengo até de madrugada e ter que ver a gente classificado mais uma vez. Deixa aí nos comentários, que eu quero saber, que eu quero interagir com todo mundo. Então, rapaziada, bom final de semana para todo mundo. Tem Flamengo e Corinthians, vai ter vídeo do Ouro Porco sobre isso. Mais uma vez, obrigado e valeu!